sabendo, esse dinheiro esse cara é um assaltante. Claro que não. Assaltante, aí ele vê no jornal no dia anterior. Ele vai estar compactuando com isso. Fulano de tal entrou e roubaram aqui. No outro dia o cara tá na igreja dizimando, ou dando uma oferta. Pastor, uma oferta aí, porque minha mãe é da igreja. Olha, isso é tão sério, que a Bíblia diz que quando Ananias e Safira foram ofertar, era uma oferta que os discípulos também entraram nela de propósito, vendendo fazenda, vendendo seus bens, oferta alçada. De maneira que quando Ananias e Safira, o casal, venderam sua propriedade por um valor, e pegaram aquele valor e falaram, não vamos dar tudo, vamos dar só a metade do que a gente vendeu. Combinaram entre eles, chegaram diante de Pedro. Olha, Pedro, está aqui a oferta. Pedro, cheio do Espírito Santo, porque eu falei no início, olha, a quem você está dando? O teu pastor é um homem cheio do Espírito Santo, né? Olha, pode esperar que Deus vai usar, ele vai aplicar bem o seu dinheiro. Pedro, cheio do Espírito Santo, falou, foi tudo isso? Foi. Esse foi o valor que a herdade foi vendida? Esse é o valor. Quando ele acabou de dizer isso, ela caiu e morreu. Aí você ainda pergunta, porque você mentiu para o Espírito Santo? Exatamente, bispo. Aí a sua mulher vem, a Safira, e conta a mesma história. O apóstolo diz, olha, está ali os que levaram o teu marido. E ela caiu e morre também. Então, o pastor não pode. Pedro não aceitou de maneira nenhuma aquela oferta que era dinheiro deles, porém havia dentro daquela oferta uma maldição. Por quê? Eles venderam e a proposta era, vamos vender e todo o valor da propriedade será dado como oferta. E nem foi pedida por Deus. Eles voluntariamente desejaram. Eles mentiram também. Voluntário. Vamos lá. Porque é interessante a gente saber se talvez alguém chegue e o pastor não vai aceitar o dízimo do cara. Se o cara é um traficante, o pastor conhece, tá? A mãe dele, tem um monte aí, né? O nome do cara é traficante, o nome do cara é Malaquias. Já sabe que a mãe é mãe de oração. Rouba, todo mundo sabe que ele, dinheiro de tráfico e tudo mais, chega lá, olha, porque minha mãe é daqui, ora por mim, eu amo ela, eu tenho raiz aqui, eu quero dar uma oferta para essa igreja. O pastor pode não aceitar isso? Não é mal, pastor, eu não digo nem para questão financeira, ser malvado, não aceitar a oferta daquele cara. Mesmo ele falando, pastor, não estou mentindo não, se é 50, eu quero dar porque minha mãe é dessa igreja. E a igreja está meio capenguinha, tem que dar uma melhorada. Não é o pastor ser malvado, o pastor vai sentar com ele, vai orientar ele e vai explicar para ele que a origem daquele dinheiro é uma origem maligna e que a igreja não concorda com isso. O pastor vai orientar ele a respeito dessa prática que ele está querendo porque, na verdade, colocar dentro da igreja, André, que não é aceitável pela igreja. Abre um leque muito grande. Por quê? Porque hoje você tem propriedades que se tornaram igrejas, que foram adquiridas de maneira ilícita no passado, e essas pessoas se converteram e simplesmente doaram. Aí é que está o problema, porque hoje você tem pessoas, eu era um grande assaltante de banco, aí eu consegui comprar isso, comprar aquilo, agora eu me converti. Legal. E o mesmo dinheiro é o dinheiro do assalto. O dinheiro do assalto está lá. Mas biblicamente ele tem que devolver. Exatamente, onde ele ia chegar, ele tem que devolver, ele tem que se retratar com alguém. Olha o problema que é. É muito sério isso. Então, ele tem que ir até a justiça, se retratar, se acertar. É muito complicado. Nesse ponto aí nós vemos Ananias, né? Quando teve um encontro com Jesus, ele devolve tudo que ele tinha cobrado a mais, tinha pego ilicitamente, né? Eu acho que esse dinheiro, quando é ilícito, a pessoa não pode nem misturar, não tem como se misturar o santo, né, com o profano. Não tem como se misturar isso. Tem aqui acho que tem um Robson na linha, é isso mesmo, Robson do Rio de Janeiro. Robson, tudo bem, queridão? Tudo bem. Robson, você sabe o que seu pastor faz com dízimo na sua igreja? Sei. Legal, mas ele presta contas ou você é visível mesmo a mudança? Ele presta conta através de uma assembleia que é apresentada aos membros da igreja, e ali da discriminação do que é feito com os dízimos e as ofertas alçadas. Show de bola. O que sobrou, o que falta, o que vai ser feito, e ainda é feita na Assembleia as perguntas, o que a maioria acha que deve ser feito em termos de prioridade. Show de bola, legal isso aí, Robson. Tem alguma outra pergunta para fazer? No caso eu gostaria de deixar para os irmãos aí presentes, os bispos, pastores, o seguinte pensamento, né? Que o Senhor Jesus, ele entrou em Jerusalém montado em um burrinho, com toda a simplicidade e humildade de espírito. E hoje em dia nós vemos muitos pastores andando com carrões, claro que eu não vou generalizar, mas na sua grande maioria, hoje em dia, os pastores estão muito bem de vida em relação à maioria dos membros das igrejas. Existem membros que são muito humildes e pastores usando da palavra de Deus
de verdades, que eu concordo em dar o dízimo, é bíblico, nós não temos como revogar isso, mas existem pastores colocando o dízimo de forma temerosa, ao ponto das pessoas fazerem das tripas coração para dar o dízimo, e na verdade muita coisa falta para essas pessoas, porque biblicamente falando, o dízimo é para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor dos Exércitos. E esse mantimento, assim como o irmão falou aí agora, no caso de Malaquias, no caso de Ananias e Safira, o dinheiro, a oferta, o dízimo que vai para a igreja era para ser repartido igualmente entre os irmãos. Isso nas igrejas primitivas. E hoje, muitos pastores dizem que concordam em receber o salário dele da parte do dízimo, quando na verdade ele deveria fazer a obra de Deus por amor. E não é porque eu vou acordar de madrugada e atender um membro que está doente, que eu vou ter que cobrar por isso. Jesus nunca cobrou nada. Verdade, Robson. Obrigado pela participação aí, ele estava se alongando. Que é muito interessante isso que ele colocou. Tem um outro lado também que eu acho legal a gente abordar no próximo bloco. Tem, por exemplo, existem muitos pastores que são mega empresários e, não, eu vou sair da minha vida de empresário, vou ser pastor e já tem uma vida boa, ou ganhavam dinheiro antes se não fosse pastor. A gente vai para um rápido intervalo, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Olha a pergunta aí. Você sabe o que o seu pastor faz com o dízimo? 55% das pessoas dizem sim, 45% das pessoas dizem não. Daqui a pouco estamos de volta no último bloco do programa de hoje. Não sai daí. Ainda estamos em festa e a Boas Novas traz para você o kit do centenário. Kit número 1 é a réplica da mala de Daniel Berg e Gunnar Wingren, contendo uma Bíblia do Centenário, 2 CDs com todas as músicas do Centenário, incluído o tema Avante Vai, revista da Escola Dominical com a história da Assembleia de Deus, 3 revistas em quadrinhos de Daniel Berg e Gunnar Wingren, Samuel Nistron e Nels Nelson, um livro A História Centenária da Assembleia de Deus, um livro Luz Câmera Milagres com a história da Rede Boas Novas e mais 3 postais do Centenário Centro de Convenções. Kit número 1, por apenas R$350, parcelado em até 6 vezes sem juros e frete grátis para todo o Brasil. Ligue agora, 21 12 6300 ou acesse www.voishop.com. Ungida, vaza, amado de Celinha. Vaso, manda um e-mail pra mim, manda aqui pro puromor@boasnovas.tv. Manda um vídeo de você cantando. Entendeu? Um louvor bem bonito pro ser um corinho de fogo. Pode mandar uma foto, ser assim, né? Uma foto bonita. Qualquer coisa, Vaz, entendeu? Pode mandar, manda pedido de oração, manda o que você quiser, tá, ungida? puromor@boasnovas.tv. Se eu gostar do seu vídeo, se eu achar muito lindo, muito bonito, muito ungido, vai passar, tá bom? Beijo, santo. Último bloco do Antenados de hoje, falando sobre dízimos e ofertas. Vote sim ou não na nossa enquete. Você sabe o que seu pastor faz com o dízimo? No nosso bloco a gente dá o resultado. Bispo Joel, o nosso amigo ligou aqui no último bloco e falou da questão do descontentamento dele de ver alguns pastores com nível ou um carro talvez acima da média da igreja. E você acha que tinha alguma coisa para falar sobre isso? Né? Primeiro que o pastor Portela não colocou que o pastor faz a visita porque recebe um salário. Não, faz porque ama a obra de Deus. Vê a necessidade do pastor para se manter, para se deslocar de um lugar para outro. Então é necessário que alguém oferte para ele. Porque se ele é o pastor da igreja e não tem recurso, ele não vai sair. Imagina ele sair de madrugada para atender e não vai ter que trabalhar. E quanto a Jesus, a Bíblia é bem clara que Jesus se fez pobre para nos fazer rico. Jesus pediu oferta. E aí? Qual era o tempo de Jesus? Aonde Jesus aplicava o dinheiro da igreja dele? Se Jesus era o pregador de casa em casa, de lugar em lugar. Por que Jesus então pedia a oferta e até exaltava pela oferta, como fez com a oferta da viúva pobre? E Jesus cita ali a oferta que diz que muitos deitaram um saco de ouro. Quer dizer, nós sabemos que tinha até o tesoureiro
que era Judas Iscariote. A oferta, o próprio Jesus nos ensinou. E Jesus, ele entrava em algumas casas também de nobres. Você vê que Jesus entra na casa de certeza, Zaqueu e ele falou, olha, Zaqueu, eu quero comer hoje na tua casa. Isso. Quero comer uma comida boa hoje. Porque na casa de Zaqueu a comida era boa, gente. Zaqueu era rico.